Sabe, eu tento e eu sempre continuo tentando, mas é como se eu estivesse no ponto agora onde é como, por que eu ainda me incomodo? Tipo, pra quê? Sabe, eu ainda estou na mesma casa, mesma situação, mesma posição, ainda, tudo ainda está igual. Na maior parte do tempo tem sido apenas eu contra o mundo, tem sido apenas eu lutando uma batalha difícil com uma grande pedra nas minhas costas, sabe? Enquanto eu vejo que não mereço metade. Agora eles estão tendo uma carona grátis para o topo. A premissa dos filmes do Exterminador do Futuro é que tudo está manipulado contra você. Não há esperança. Estamos à beira da extinção. Essas máquinas são imparáveis, não podem ser derrotadas nem superadas em inteligência, mas a humanidade insiste em lutar até o fim. Sei que é um filme, mas às vezes gosto de pensar nisso, como em Exterminador. Apesar de, sabe, atingindo quase uma falha total do sistema, ele continua tentando cumprir sua missão, sabe? Os moradores de um pequeno subúrbio de Plymouth, Inglaterra, ficaram traumatizados em 2021, quando um atirador ativo fez um massacre, atirando em 5 pessoas antes de finalmente tirar a própria vida. Jake Davidson era um jovem problemático, com dificuldade para controlar suas emoções, e ainda assim, ele conseguiu obter uma arma de fogo legalmente. O tiroteio em Plymouth devastou a cidade, deixando terror e desgosto. A facilidade com que Davidson acessou uma arma gerou críticas e indignação dos cidadãos, que culparam a polícia e as leis de armas por falhas. Mas quem exatamente era Jake Davidson e como ele conseguiu obter legalmente uma arma de fogo? Neste documentário, vamos esclarecer essas questões ao analisar o caso de Jake Davidson e o tiroteio em Plymouth. Em 12 de agosto de 2021, Jack Davidson, 22 anos, voltou do trabalho como aprendiz de operador de guindaste, após encerrar o expediente às 3 da tarde. A câmera de segurança do vizinho o flagrou entrando na 17 Bidick Drive, a casa que ele dividia com sua mãe na área de Keyham, em Plymouth, ainda vestindo seu colete de trabalho de alta visibilidade. Por várias horas tudo estava quieto na casa. A mãe de Davidson, Maxine, 51 anos, saiu para uma consulta odontológica às 5h20 da tarde, mas percebeu que errou a data e retornou cerca de 15 minutos depois. Depois de voltar, Maxine discutiu com o filho quando Davidson a agarrou pelo pescoço e impediu sua saída de um quarto. Às 18h05, Maxine fez uma ligação desesperada para sua irmã Marlene Hill sobre o filho e não foi mais ouvida. Marlene chamou a polícia depois, mas, sem saber, já era tarde demais. Após a ligação, entre 17h55 e 18h08, Davidson atirou 2 vezes em sua mãe com uma espingarda. Os vizinhos se lembrariam mais tarde de terem sido assustados pelo som de 2 estrondos altos. Após matar sua mãe, Davidson deixou a residência. 1 minuto depois, Sophie Martin, de 3 anos, e seu pai Lee, de 43, entraram na Bidick Drive após caminharem pela Snake Path próxima. Eles foram as próximas vítimas de Davidson. Às 6h12 da tarde, a irmã de Maxine, Marlene,
finalmente conseguiu contatar os serviços de emergência. Ela falou ao despachante que recebeu ligação da irmã. O filho dela, com problemas mentais, a trancou em um quarto. Ele a segurou pelo pescoço e não a deixa sair. Não demorou muito. Os despachantes começaram a receber mais relatórios perturbadores vindos de Beach Drive, com uma testemunha alegando que um homem havia atirado em alguém e estava voltando recarregando sua arma. Outro chamador disse que ele está nos fundos de Baddick Drive atirando em outros. É definitivamente uma arma automática, porque ele está atirando o tempo todo. Quando perguntado como um AK-47, a testemunha respondeu: "É isso aí. A porta da frente está aberta. Ele pode ter matado a mãe. Ele é enorme. Deve ser ele." Moradores aterrorizados seguiam ligando. Uma testemunha entrou no parque pela Royal Navy Avenue, mas fugiu ao ver Davison com a espingarda. Enquanto as chamadas ocorriam, Davison rondava a Beatty Drive em busca do próximo alvo antes de ir para Royal Navy Avenue. Ele atirou pela janela de uma casa vizinha, ferindo uma mulher de 53 anos e seu filho de 33. Depois, foi visto na Royal Navy Avenue, onde matou Stephen Washington, de 59 anos, que passeava com 2 cachorros. Depois, Davison foi visto indo para Henderson Place com a arma, sendo flagrado por câmeras de vigilância na rua. Às 6h13 da tarde, Kate Shepard, de 66 anos, subiu a Henderson Place e, enquanto passava por um salão de beleza, foi baleada e fatalmente ferida. Segundo o relatório, Davison disse a um transeunte que não havia motivo para preocupação. David foi visto em seguida caminhando para a rua Bedford, onde mais câmeras de segurança o registraram indo em direção a um estacionamento próximo, onde ele supostamente ameaçou verbalmente membros do público, mas não feriu ou matou ninguém naquele momento e saiu sem atirar. De volta a Henderson Place, ele teria só 2 cartuchos. Enquanto isso, de volta a Henderson Place, um transeunte chamou os serviços de emergência após descobrir Kate Shepard quando o som de tiros ecoou. Às 18h16, 2 policiais desarmados, PC Printer e PC Temple, chegaram e iniciaram os primeiros socorros a Kate. Pouco tempo depois, uma ambulância chegou. Às 18h22, Davison voltou a Henderson Place. A câmera da ambulância mostrou o atirador com a arma sob o queixo. 2 policiais desarmados chegaram logo depois. A câmera corporal do PC Printer registrou ele tentando impedir Davison de se suicidar, mas Davison fez isso às 6h23 da tarde. Pouco antes de se matar, Davison foi descrito como andando como se estivesse em patrulha, como um soldado com uma arma e que ele tinha uma expressão vazia no rosto. Kate Shepard morreu no hospital Derryford, mas a mãe e o filho baleados pela janela foram tratados e sobreviveram. Policiais isolaram as cenas dos outros assassinatos, considerados graves por uso de armas de fogo. A polícia relatou que o tiroteio foi contido às 9h25 da noite. Jake Davison nasceu em 21 de agosto de 1998 em Plymouth, filho de Maxine e Mark Davison. O casal morou na ilha de Shetland durante a década de 1990, onde nasceram seus 2 filhos anteriores, Zoe e Josh, mas retornaram à Inglaterra algum tempo antes do nascimento de Davison. Ele visitava a ilha regularmente para ficar com a família. Uma fonte disse ao Daily Record que era conhecido que Davison tinha problemas de saúde mental desde a infância. Segundo relatos, Davison estava afastado de seu pai, Mark, no momento dos tiroteios e havia estado por algum tempo. A mídia relatava que Mark tinha histórico de violência, alcoolismo e crimes. Em 2010, ele foi multado em 600 libras no tribunal por insultos raciais a um passageiro de ônibus. Ele estava viajando para a
para a Inglaterra para um trabalho de pesca e consumiu uma garrafa de álcool na viagem enquanto se escondia no banheiro. Quando foi pedido para ele sair do banheiro, Mark empurrou o motorista do ônibus e proferiu insultos raciais ao outro passageiro. Em 2014, o registro criminal de Mark cresceu quando evitou prisão após agredir um passeador de cães e foi preso por agredir outro homem numa briga de rua. Ele também foi condenado a 8 meses de prisão por atacar um colega pescador, mordendo sua bochecha como um animal que se agarra à presa. O evento ocorreu em um barco de pesca de vieiras chamado King Explorer, enquanto estava a 30 milhas de Scalloway, nas Shetland. Mark entrou em uma discussão com um membro da tripulação mais jovem antes de socar a vítima e então, citando, se agarrou à bochecha do homem e não soltou. Mark disse que se sentia isolado por ser o único britânico entre trabalhadores poloneses. Quando criança, Davison foi diagnosticado com autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e estudou na escola Mount Tamar para crianças com necessidades especiais. Seu pai o descreveu como uma pessoa que frequentemente estava em seu próprio mundo e tinha dificuldade em mostrar suas emoções. Durante o ensino fundamental, família e professores já discutiam o comportamento de Davison, principalmente após ele, aos 10 anos, supostamente quebrar o pulso ao bater em um colega. A equipe do Serviço de Saúde Mental Infantil e Adolescente disse que Davison jogava videogames violentos desde cedo e não separava a realidade de ficção. Professores que conviveram com Davison jovem costumam ter opiniões divididas sobre ele. Alguns acreditavam que ele era engraçado, inteligente e muito benquisto, enquanto outros estavam preocupados com seu interesse por armas e seu problema com a raiva. Jonathan Williams, ex-professor, disse ao The Telegraph que Davison teria um plano de saúde educacional e seria monitorado até os 25 anos pelas autoridades. Após o tiroteio, ele disse que alguém não fez o dever de casa sobre o certificado de arma de fogo. A abordagem multi-agências para proteção falhou gravemente, a menos que seja razoável esperar que um policial leia e compreenda um histórico detalhado de transtorno obsessivo-compulsivo, raiva, depressão e outras condições antes de autorizar o requerente a possuir uma arma de fogo. Aos 13 ou 14 anos, em uma revisão com a Carriers Southwest, Davison foi descrito como amante de armas. A revisão notou que ele quer entrar em um clube de armas. A maior parte da revisão focou em como lidar com armas. Sugerimos cadetes do exército. Relatórios da mídia, como a British Broadcasting Corporation, dizem que ele queria ser atirador de elite na juventude. Há poucos registros sobre a infância de Davison, mas ele demonstrava grande interesse por armas de fogo. Acompanhou-o até a vida adulta, preocupando sua mãe. Em 2016, quando Davison teria 18 anos, sua mãe ligou para o sudoeste da Coreia, porque seu filho estava muito isolado e ela estava preocupada com sua obsessão total por armas. No mês seguinte, Davison contou ao sudoeste da Coreia que sua paixão eram armas de fogo e queria trabalhar em uma loja que as vendesse. Um funcionário do programa conversou com seu gerente sobre a situação, pois estava preocupado que talvez tivesse que fazer uma referência preventiva sobre Davison. Referências preventivas são relatórios sobre possíveis riscos de radicalização para terrorismo, mas o gerente do funcionário acreditava que não havia indícios de Davison conversar com pessoas que pudessem influenciá-lo, por isso nenhuma referência foi feita. 2016 foi um ano intenso para Davison, segundo relatos. Além da preocupação da mãe com sua fascinação por armas, ele atraiu a atenção da polícia ao atacar Scott Hobbs sem provocação em um supermercado. Relatos indicam que ele empurrou Hobbs ao chão antes de bater repetidamente em sua cabeça e depois atacar sua namorada grávida. No dia seguinte, eles se encontraram e Davison ameaçou atirar em Hobbs.
Hobbs foi à polícia, mas disse que os oficiais não levaram o caso a sério. Apesar de ter sido abordado pelas autoridades, Davidson só recebeu um aviso, sem prisão ou acusação. Hobbs disse que a polícia lhe disse que não havia nada com que se preocupar. Davidson, além do interesse em armas de fogo, frequentava fóruns de chat incel. Incel é a abreviação de celibatário involuntário e descreve homens que querem ter relações sexuais, mas não conseguem por algum motivo. Laura Bates, que pesquisou a cultura incel para seu livro Homens que Odeiam Mulheres, disse ao The Guardian que eles não fazem sexo, mas querem. Eles veem as mulheres como objetos sexuais completamente mercantilizados e desumanizados que são puramente para o prazer sexual masculino e culpam as mulheres pelo fato de não estarem fazendo sexo. Incels costumam achar que têm direito ao sexo com mulheres, chamando-as de fêmeas ou femoides, para desumanizá-las. No entanto, dentro da comunidade incel mais ampla, existem pequenos grupos, com pontos de vista ligeiramente diferentes. Alguns grupos acham que atrairão mais mulheres ao melhorar a aparência ou a forma física. Esses grupos costumam usar termos como Lux Maxing ou Gym Maxing. Esses homens são chamados Red Pilled, termo usado para quem adota novas crenças ou muda de visão. De acordo com o grupo Anti-Ódio, a Liga Anti-Difamação, ser Red Pilled não indica necessariamente uma movimentação em direção ao extremismo, acrescentando que pode ser tão básico quanto um democrata se tornando um republicano, ou tão radical quanto alguém passar a acreditar que os judeus controlam o mundo ou que o feminismo está destruindo o Ocidente. Sobre a Red Pill Incel, muitos acreditam que nunca serão desejados e, por isso, jamais terão satisfação sexual ou felicidade. Eles acreditam que 80% das mulheres desejam apenas 20% dos homens, deixando os 80% restantes dos homens sem parceiras. Eles geralmente rejeitam o feminismo, que, segundo eles, mudou o poder. O feminismo permitiu que as mulheres vivessem sem a necessidade de homens e, portanto, permitiu que elas dormissem com quem quisessem, ao contrário daqueles que podem sustentá-las. Então existem os indivíduos que se consideram parte do movimento da pílula preta. Esses homens geralmente têm uma visão de mundo muito sombria e derrotista, convencidos de que nada pode mudar os sistemas em vigor, mas acreditam que são as únicas pessoas que veem o mundo como ele realmente é. A violência contra as mulheres é rampante em quase todas as esferas da cultura incel, mas é particularmente prevalente nos movimentos da pílula preta. Enquanto os da pílula vermelha são otimistas e acham que podem melhorar a aparência, os homens da pílula preta creem que a atratividade depende só da genética e, se não nascerem bonitos, não têm esperança. O exemplo mais notável de uma pessoa da pílula preta é provavelmente o atirador incel Elliot Rodger. Apesar de não se definir como da pílula preta, ele apresentava muitas características de quem tomou a pílula preta. Por exemplo, ele acreditava que mudar o sistema era impossível e que a morte e a violência eram inevitáveis. Algumas comunidades da pílula preta online afirmam que ir Roger, uma referência a Roger, é uma das poucas oportunidades que eles têm. Laura Bates afirmou que grupos da pílula preta incentivam um chamado levante incel, planejando sair do online para atacar mulheres. Esta não é uma comunidade geralmente agradável e solidária de homens solitários, com algumas pessoas incitando violência. É uma comunidade especificamente focada e obcecada em infligir violência contra as mulheres. Davidson, por todas as contas, parecia se identificar mais com a seção Black Pill do Incelsphere. Sob o nome de usuário Professor Waffle, ele carregou vídeos no YouTube nos quais ele faz referência ao ponto de vista Black Pill e ao niilismo. No último vídeo do canal, ele disse que na maior parte do tempo foi ele contra o mundo,
que já foi derrubado e derrotado pela vida e que não se considera um incel, mas já conversou com pessoas parecidas que só tinham a si mesmas. Embora dissesse não ser incel, Davidson fazia comentários misóginos online. Ele falou sobre perder um romance adolescente e chamou alguns homens de chads, termo incel para homens vistos como atraentes, confiantes e ativos sexualmente. Eles costumam ser os 20% dos homens que 80% das mulheres querem. Ele desabafou que o dono pode falir 2 vezes, mas tinha esposa e filhos para apoiá-lo. O incel ou virgem consegue isso? Não. Imagine fracassar em tudo e não ter nenhum apoio. Além disso, Davidson, claramente, tinha profundos sentimentos de direito sobre o que o mundo lhe devia. Como disse em um vídeo, tenho lutado sozinho uma batalha difícil, carregando um grande peso. Vejo pessoas que não merecem nada conseguindo sucesso facilmente. Davidson também acreditava ser tão feio que não conseguia melhorar sua situação, embora ele tenha supostamente começado a malhar vários anos antes de sua morte. Dizem que seus pertences dominavam a casa. Tinha quarto próprio, escritório com computador e equipamentos de ginástica na sala. O ex-namorado de sua mãe, que morou com a família por um curto período, relatou ter visto Davidson usando esteroides anabolizantes, que são ilegais no Reino Unido. Sua dieta consistia principalmente de suplementos proteicos e bebidas energéticas. Um membro ativo do site de fóruns Reddit, onde as comunidades costumam se reunir para discutir interesses comuns, Davidson passava grande parte do seu tempo conversando online com outros entusiastas de armas. Sua conta foi suspensa um dia antes do tiroteio, após descobrirem que ele assediava uma menina de 16 anos. A menina, baseada na América, tinha sido amigável com Davidson, depois que se conheceram através do site, mas o relacionamento se desfez quando ele começou a importuná-la, pedindo repetidamente para fazer sexo com ela. A menina afirmou em suas reclamações que ele frequentemente pedia para ela sair com ele, viajar para vê-lo e fazer sexo com ele. Ele teria comentado que a idade de consentimento no Reino Unido é 16 anos. Ela descreveu os comentários dele como assustadores e pedófilos, e disse a ele que não deveria enviar mensagens para menores de idade. Apesar de outros usuários do Reddit a incentivarem a ir à polícia, ela não foi, pois sua mãe pediu que não se envolvesse. Um artigo do Telegraph afirma que as meninas compartilharam parte de sua conversa publicamente, na qual Davidson descreveu que achava meninas de 16 e 17 anos atraentes, e entrou em detalhes explícitos sobre o que faria se estivesse namorando alguém dessa idade. Davidson frequentemente expressava ódio profundo por sua mãe, Maxine, que chamava de vil, disfuncional e caótica, além de criticar mães solteiras em discursos inflamados. Ele disse que sua disputa mais recente com Maxine foi sobre o benefício do governo recebido devido ao autismo. Em julho de 2021, apenas um mês antes dos tiroteios, ele escreveu: "Felizmente eu recebi dinheiro do pagamento de independência pessoal, porque eu realmente tenho autismo, que eu deveria ter tirado da minha mãe aos 18 anos, realmente. Mas, como um idiota, ela me manipulou e me fez sentir culpado para deixá-la ficar com ele. Até que, aos 22 anos, decidi que já era suficiente e o tirei dela." Sua relação com a mãe havia se deteriorado nos últimos meses. Familiares disseram que o casal brigava muito por causa das ideias misóginas de Davidson, e vizinhos perceberam o conflito, lembrando que Maxine e Jake já foram muito próximos. Você sempre o via ajudando ela com as compras no Lidl, mas eles começaram a brigar muito. Jake era muito quieto enquanto crescia. Ele era uma alma perturbada. Ele se interessou por armas e sabia tudo o que havia para saber sobre elas. Outro ex-parceiro de Maxine lembrou que o filho dela a tratava como escrava e que eles discutiam muito, com Davidson frequentemente socando buracos nas paredes. Postagens nas redes sociais de vários anos atrás indicavam que Davidson era um apoiador do Partido Libertário no Reino Unido, um fã do ex-presidente dos Estados Unidos da América Donald Trump
e um defensor da Segunda Emenda dos Estados Unidos da América, mais conhecida como o direito de portar armas. Nos dias que antecederam o tiroteio, ele supostamente gostou de um vídeo no YouTube de homens atirando em alvos com rifles e pesquisou informações sobre o infame serial killer Ted Bundy. Davidson tinha 19 anos quando solicitou uma licença de espingarda em 2017. Ele revelou ser autista e ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Durante as verificações de antecedentes, os oficiais descobriram que ele agrediu 2 professores e um colega na escola Mount Tamar. Apesar da polícia também estar ciente de uma suposta altercação com seu pai em 2015. O ataque a Scott Hobbs em 2016 e outros incidentes não foram considerados quando Davidson fez a solicitação. Durante a investigação, que ocorreu após o tiroteio, o oficial de inquérito de armas de fogo, David Reese, que cuidou da licença de Davidson, foi questionado. Ele afirmou que não tinha nada que eu descreveria como treinamento para sua posição, e mencionou que se encontrou pessoalmente com Davidson, e acreditou em sua palavra de que ele queria uma espingarda para tiro ao prato. Vale a pena notar que a espingarda de ação de bombeamento que Davidson comprou com sua licença não era o estilo usado para tal atividade. O oficial Reese acreditou em Davidson quando ele disse não ter histórico de doença mental. Um dos ex-professores de Davidson atuou como árbitro para ele e o descreveu como simpático, e que ele tinha uma boa atitude e um interesse reconhecido em armas esportivas, observando que esse interesse não a preocupava de forma alguma. Além disso, o médico de Davidson apoiava totalmente ele obter uma espingarda, de acordo com alguns relatórios, embora outros relatórios observem que o médico respondeu com uma resposta padrão, o que significa que ele não tinha mais informações para adicionar. O oficial de inquérito de armas de fogo Reis considerou Davidson de baixo risco e ele recebeu uma licença em janeiro de 2018. Curiosamente, o pai afastado de Davidson afirma ter conversado com a polícia sobre a decisão de permitir que ele possuísse uma arma de fogo em 2017. Mesmo não estando muito presente na vida de Davidson, ele parecia preocupado com o que seu filho era capaz de fazer quando equipado com uma arma. Davidson perdeu a licença novamente em dezembro de 2020, após um ataque brutal em um parque de skate em Plymouth. O ataque a um menino de 16 anos foi feroz, intenso e sem motivo, incluindo 9 socos e chutes na cabeça do adolescente. Quando uma menina de 15 anos tentou intervir, Davidson lhe deu um tapa, cuspiu nela e gritou: "Odeio mulheres." Ele alegaria mais tarde que estava tendo um dia ruim, e foi por isso que ele atacou os jovens, a quem ele afirmou terem o chamado de gordo. Como ele não tinha condenações anteriores, foi enviado para um curso de controle de raiva e não recebeu nenhuma outra punição. A investigação mostrou que as autoridades foram pressionadas a evitar enviar mais casos ao sistema judicial já sobrecarregado pela Covid-19. Outra falha ocorreu quando o detetive Pablo Backhurst foi negligente ao não identificar um marcador de armas no computador da polícia, atrasando o alerta à unidade de licenciamento sobre seu crime recente. Muitos oficiais apontaram que, se Davidson tivesse sido acusado de agressão naquela época, ele teria acabado em tribunal e perdido sua licença e sua arma, prevenindo essa tragédia em sua totalidade. Apesar da licença ter sido retirada, o oficial de liberdade condicional David Reese revisou o caso e ainda considerava baixo o risco de Davidson causar danos, esperando que um colega sênior decidisse o caso. Isso não ocorreu, e a espingarda de Davidson foi devolvida a ele em julho de 2021, e uns 5 semanas antes do massacre. Nesse período, sua mãe ficou mais preocupada com o comportamento instável e violento do filho. Disse que Maxine implorou por ajuda aos serviços locais de saúde mental, mas foi informada de que eles estavam muito ocupados para lidar com a situação dela.
Após 5 semanas de investigação, jurados concluíram que a vítima morreu, porque o autor tinha uma espingarda legalmente. Por isso, o Escritório Independente para a Conduta Policial informou que investiga possíveis violações de saúde e segurança pela polícia de Devon e Cornwall. Will Kerr assumiu como chefe de polícia de Devon e Cornwall em dezembro de 2022. Kerr afirmou aceitar que a polícia de Devon e Cornwall falhou com as comunidades sobre Jake Davison, mas destacou que orientações nacionais mais claras e legislação específica sobre licenciamento de armas poderiam ter mudado as decisões locais. Ele disse que a polícia destinou 4 milhões de libras à unidade de licenciamento de armas e explosivos desde agosto de 2021 e dobrou os funcionários de 45 para 99 após o tiroteio. O superintendente-chefe Roy Linden reconheceu problemas na unidade, como cortes no orçamento, menos funcionários, falhas de tecnologia da informação e uma cultura de tolerância ao risco. Apesar dos esforços para melhorar a imagem, muitos continuavam irritados com a polícia por permitir que Davison, considerado instável, obtivesse licença de espingarda sem questionamentos. Um deputado trabalhista de Plymouth, Sutton e Devonport disse que o licenciamento de armas no Reino Unido era inadequado. Ele afirmou que a investigação revelou falhas sistêmicas e profundas. Falta da confiança do público na polícia para garantir nossa segurança e regular armas de fogo. A investigação terminou, mas a dor das pessoas continua real. Enquanto isso, as famílias das vítimas criticaram o sistema, chamando o massacre de pura maldade e afirmando que ele só ocorreu devido a falhas e incompetências de quem deveria garantir nossa segurança. Eles então acrescentaram: é incompreensível para nós como Davison, um homem com um histórico conhecido de violência, problemas de saúde mental e sem necessidade real de possuir uma arma, recebeu uma licença para possuir uma arma em primeiro lugar. Em 2023, a Sky News relatou que o Escritório Independente para a Conduta Policial fez recomendações à polícia de Devon e Cornwall e ao Ministério do Interior para reforçar o controle de licenças de armas. Nenhum funcionário foi demitido pelo mau manejo do caso. Um recebeu advertência escrita e outro policial se aposentou em 2021, não podendo ser disciplinado. O Conselho Nacional de Chefes de Polícia anunciou a criação de um programa nacional até 2024. O programa visa treinar oficiais de inquérito de armas de fogo e foi recomendado em 1996, após o massacre de Dunblane, mas nunca implementado. Após o tiroteio, as redes sociais de Davison foram excluídas do Facebook e YouTube. Seu pai disse à British Broadcasting Corporation que estava arrependido e envergonhado das ações de seu filho. O tiroteio em Plymouth é considerado um dos piores massacres na história britânica. Após a investigação, as famílias de Sophie e Lee Martin, Stephen Washington e Kate Shepard disseram que sinais de alerta foram ignorados e uma licença para matar foi dada.